Oi, gente, boa noite. Ai, que legal, eu achei que ia ter 3 pessoas, tô até meio emocionada, assim. Antes de tudo, só para entender a plateia, quantos aqui sabem quem eu sou? Quem é essa pessoa que vos fala? Ah, tá bom, menos mal. Olha, tem participantes lá no fundo. Gente, senta. Senta. Não, agora você vai sentar, tô olhando aqui. Tá tudo bem. Enfim, para quem não sabe, prazer, sou Juliana, conhecida como Jusão nas redes sociais. Sou uma Senior Creative Specialist no Twitter e também criadora de conteúdo nas horas vagas, que não são muito vagas, né? Então, essa sou eu, esta pessoa. Antes de tudo, eu queria fazer uma chancela, tá? Esta não é uma palestra do Twitter, tá? Eu preciso fazer isso, porque senão meu time de assessoria de imprensa me mata. Isso é uma palestra, Juliana mesmo falando pra vocês aqui, trocando uma ideia. Se eu falar qualquer besteira, não processem o Twitter, tá bom? Por favor, preciso manter meu trabalho. Acho que é muito importante, quando a gente começa um papo, direcionar, né? Pra quem que a gente tá falando? Pra quem que é esse papo aqui? O nome do papo é: existe influenciador com CLT? Existe influenciador com carteira de trabalho assinada? Eu acho que é muito legal trocar um pouco dessa ideia para quem trabalha e quer, de alguma forma, produzir conteúdo, para quem é um influenciador e trabalha também, para quem só tem curiosidade, para quem, enfim, meio que é para todo mundo, mas no fim eu sempre trago umas dicas, porque eu acho que, né, a gente está tão acostumado a ver no Brasil, sei lá, acho que todo influenciador, todo criador de conteúdo é o cara que está em Fernando de Noronha em plena quarta-feira. Não. Tem muita gente, é difícil ganhar a vida aqui no Brasil como um criador de conteúdo, então muita gente que tem aí esse meio termo. Por que eu fiz esse formato de palestra? Eu odeio falar sozinha, eu perco muito, vocês vão ver, eu perco muito o meu raciocínio. Eu sinto que parece que eu estou falando das pessoas só no celular, então eu criei uma entrevista comigo mesma. Eu vou responder as perguntas que eu mesma fiz para mim. É um formato muito inovador, inclusive quem quiser levar isso para o seu canal no YouTube, fica à vontade, tá? Uma pergunta que me fazem muito é: você trabalha no Twitter porque você tem seguidores? Porque, enfim, sei lá, o pessoal do Twitter tava lá, a gente precisa de alguém com 100 mil seguidores, vou te contratar. Não, eu trabalho no Twitter porque eu sou formada em publicidade, eu tenho toda uma carreira. Ou eu sou uma criadora de conteúdo porque eu trabalho no Twitter? Também não, tá? Queria contar um pouquinho do meu histórico profissional antes de começar qualquer coisa. Sou formada em publicidade e comunicação social, com ênfase em publicidade e propaganda, que é mais chique, né? Falar que eu sou formada em publicidade... Tem algum publicitário aqui? Ei, desgraça, né? Enfim, sou formada em comunicação social, com ênfase em publicidade e propaganda. Tenho umas especializações, enfim, meu foco sempre foi trabalhar com marketing digital, com publicidade digital. Já trabalhei em um monte de agência, acho que desde que eu comecei a fazer a faculdade, uma das coisas que eu sempre fiz foi estágio, desde o primeiro período, inclusive. Quem está na faculdade aqui? Por favor, todo mundo. Muito bem, você também, isso aí. Faça um estágio desde o primeiro período. Lembra aquela coisa de quando você lê uma vaga e está escrito: não, precisamos de pessoas com experiência. Ah, mas é meu primeiro emprego, então façam estágio na faculdade. É muito importante. Enfim, estagiei durante muito tempo na faculdade, já entreguei panfletos, já fiz café, já participei de um concurso que o cara tinha que ficar mais tempo que podia em cima de uma moto. Enfim, já fiz bastante coisa relevante na minha vida profissional. E meu último emprego eu trabalhava no Viber, que era aquele aplicativo de mensagem roxinho e tudo mais, fiquei 1 ano lá. Antes disso eu trabalhava em uma agência de Curitiba que atendia clientes aqui de São Paulo. Então eu viajava, ficava 5 dias em São Paulo, 5 dias em Curitiba, 5 dias aqui, 10 dias lá. E aí meu chefe olhou pra mim e falou: por que você não vai pra São Paulo pra atender a galera lá? E eu falei: por que não, né? Trabalhar de casa, atender os clientes aqui. E isso foi há 6 anos, então faz 6 anos que eu moro aqui em São Paulo, comecei a trabalhar com isso. E como que eu entrei no Twitter? Eu estava no Viber na época, isso é uma pergunta que me fazem bastante também. Eu estava no Viber na época e aí apareceu uma vaga. Eu sempre quis trabalhar no Twitter, eu tenho um perfil no Twitter, acho que desde 2007, faz bastante tempo. Quantas pessoas aqui usam o Twitter, só para eu entender? Gente, a melhor plateia possível, não poderia ter plateia melhor para falar. E eu lembro que em 2015 eu vi uma vaga no Twitter que era sobre uma vaga de, enfim, né, de publicitário, que fosse trabalhar que conhecesse o universo de criadores de conteúdo, para trabalhar em uma área que conecta criadores de conteúdo às marcas. Então,
basicamente é isso que eu faço no Twitter. Eu trabalho dentro do Twitter uma área que eu entendo quais são os criadores de conteúdo que fazem sentido com um briefing para fazer campanhas para as marcas. Então, tem toda uma parte de estratégia de marca, tem toda uma parte de criatividade, de cocriação, né? A gente sempre tenta respeitar ao máximo a linguagem desse criador de conteúdo, a forma que ele trabalha, para tentar levar isso para uma marca, para tentar criar um conteúdo sempre com muita sinergia. Um conteúdo, né, de uma forma que não... Do modo grosso de falar, que não pareça tanto, que é aquela propaganda dura, né? A gente quer realmente pegar pessoas que têm uma forma interessante de criar conteúdo e conectar com essas marcas. E é muito louco, porque do outro lado, alguma coisa aconteceu na minha vida, eu comecei a contar umas piadinhas, as pessoas começaram a me seguir. Talvez o modo que eu contava da minha vida acabou dando meio certo, e isso é muito doido, porque minha vida profissional foi algo que eu sempre olhei e falei, não, é isso que eu vou fazer, vou ser publicitária, gosto muito disso, marketing digital, adoro trabalhar com isso. E a parte de criadora de conteúdo meio que aconteceu, assim. Eu lembro quando comecei no Twitter, na época, 2007, tinha 5 pessoas no Twitter, né? A galera tava ali trocando RT. E o Marcelo Taz tava lá naquela época, tava Washington Kutcher. E eu lembro que era muito fácil você conversar com esses famosos, com essa galera. Você tem no Twitter faz tempo, né? Talvez, era muito fácil você trocar ideia com essa galera naquela época, por ter tão pouca gente. E eu comecei a conhecer esse pessoal, eles começaram a me conhecer, a gente foi se seguindo, trocando RT. Então eu lembro que eu cheguei pra minha mãe e falei, mãe, sabe o Marcelo Taz? Ele me segue no Twitter dela. O que é Twitter? Enfim. E aí foi por isso, e a coisa começou. E no Instagram também, Instagram foi em 2010, também criei Instagram, sempre tentava contar as coisas que aconteciam na vida de uma forma diferente, de uma forma engraçada, de uma forma com uma ótica um pouco diferenciada, e acho que começou a acontecer uma identificação muito legal. Então foi mais ou menos assim que aconteceu, sem planejamento nenhum, mas aconteceu. E é muito louco essa coisa de, né, como eu falei, ser uma criadora de conteúdo e trabalhar no Twitter como nessa parte de criadores de conteúdo. Porque grande parte do que eu faço como criadora acrescenta pra caramba na minha posição no Twitter. Imagina, como é que funciona o que eu faço? A gente recebe um briefing, sei lá, Coca-Cola vai fazer uma super ativação de carnaval. Eles querem falar com o público LGBTQI+. Tem essa sigla, faltou letrinhas aí, mas enfim. Querem falar com o público LGBT. E eu, como criadora de conteúdo, eu trabalho dentro do Twitter. Imagina que o Twitter aqui no Brasil é um escritório de mais ou menos 100 pessoas, e grande parte dessas pessoas é uma galera de vendas. Então, o que é um cara de vendas? É um cara que, é muito louco, mas ele tá ali para vender. Ele tá ali para pagar meu salário, para vender o Trending Topic, para vender o tweet patrocinado, para vender todos os formatos patrocinados que o Twitter tem. E imagina que esse cara, ele é um usuário do Twitter, só que ele não é um usuário como criador de conteúdo. Ele não é um cara que tem uma audiência, que escuta a audiência. Ele não é aquele cara que tá ali respirando a plataforma. Ele tem que sair vender, sair em agência, conversar com o pessoal, pegar briefing. E aí quando vem uma pessoa com uma expertise de, peraí, eu também trabalho com isso, eu também sou uma pessoa que faria uma campanha para Coca, que faria uma campanha para, sei lá, para Pepsi, falar de todas as marcas, né, pra gente não ofender ninguém. E isso acaba agregando muito. Então, sabe, vocês já viram propaganda que dá vergonha, né? O influenciador, quando faz aquela propagandinha que você pensa, foi pago, né? A gente sabe, é ruim, tem que pagar as contas. Então, acho que uma das coisas que eu mais gosto de falar, que eu faço, é tentar fazer uma propaganda que o cara tem orgulho de fazer. Que não é aquele post que ele faz e fala, puta que pariu, não vejo a hora de apagar isso. É realmente criar essa sinergia para que a audiência veja e fale, putz, que ação legal, porque acho que a forma mais legal quando acontece a propaganda na internet é quando você olha e fala, puta, que sacada legal, que ideia massa. Como é que a marca conseguiu fazer com que a audiência olhasse para isso e visse valor nessa propaganda? E como é que o influenciador conseguiu trazer toda essa visão dele de criação de conteúdo para o que a marca precisava? Então, basicamente, isso é uma das coisas que eu mais gosto de fazer, é o meu trabalho lá dentro, que a gente tenta fazer todos os dias. Então, é muito legal ver como essas coisas se complementam. E é isso. Você consegue trazer a experiência dos dois lados? Sim. É doido porque eu trabalho tanto na parte de fazer estratégia com os caras, como participar das campanhas. Então, várias vezes no dia a dia do meu trabalho, estou fazendo uma apresentação para um cliente e ele fala, mas isso não vai funcionar. Então, existe aquela experiência, existe aquela chancela de, não, peraí,
Acho que vai, vamos tentar dar essa chance, e é assim que surgem as propagandas mais legais, é assim que surgem as campanhas mais legais que tem. É muito louco, porque também tem esse lado de, pelo fato de eu conhecer, sei lá, os caras fazem parte do meu dia a dia, são meus amigos. Então, às vezes, existe aquela coisa de, a gente precisa fazer uma campanha e tem que chamar, sei lá, a Kéfera. Caramba, como é que a gente vai chamar a Kéfera? Mas, sei lá, o contato dessa pessoa é um pouco mais simples. Sei lá, às vezes eu posso não conhecer ela, mas eu conheço alguém que conhece, por aí vai. Só que também acontece que a gente fecha uma campanha com esse criador de conteúdo, cara, tem que rolar o puxão de orelha. Então, como é que rola essa separação de ser uma criadora de conteúdo, ser amiga desses caras, mas também fazer parte da área deles que eu pago os caras? Então, né, a amizade às vezes fica um pouco abalada. No máximo é ligar pro cara porque ele não acordou para gravar o vídeo, ligar pra mãe dele porque, enfim, bate na porta aí do quarto porque tá dormindo, ou o cara... A gente fechou, sei lá, uma campanha pra Coca, o cara aparece tomando Pepsi, então sempre tem aquele toquezinho amigo do tipo, amigo, lembra aquele contrato que você assinou com a marca? Você poderia, por favor, não parecer tomando o refrigerante do concorrente? Então, acontece isso. Até hoje, nenhuma amizade foi ferida, mas já aconteceu sim de ligar de madrugada e falar, pelo amor de Deus, não me posta que você está tomando essa cerveja, você acabou de fazer uma campanha para cerveja concorrente. Então, é mais ou menos por aí. E aí tem aquela coisa, né? Eu sento na cadeira de criadora de conteúdo e eu sento na cadeira do Twitter. Mas qual que é a prioridade? Cara, é muito doido de falar, mas a minha prioridade é o Twitter. É o trabalho que eu faço, é a minha carreira profissional, porque, como eu falei, não fiz faculdade 4 anos, um monte de curso, 200 anos de experiência profissional para largar isso. Apesar de que muita gente fala, porra, mas a vida de criador de conteúdo, ela é muito mais fácil. Por que você não segue para essa vida? Muito mais fácil, né? Algum criador de conteúdo agora pensando, não é fácil não. Mas é uma vida que não exige, na parte corporativa, né? Eu tenho várias coisas de compliance para cumprir, eu tenho horário de trabalho, eu tenho chefes, e quando o cara é criador de conteúdo, ele é o chefe dele mesmo. Então, muita gente tende a achar que isso é algo fácil. Mas, cara, não é. Como eu falei, é muito difícil você conseguir equilibrar essas duas coisas. Você um dia acordar, aparecer uma campanha super legal de... Você vai viajar para o Caribe durante 20 dias para ficar comendo salgadinho lá, só dormindo e curtindo a vida e andando de barco, e eu tenho que negar. Então essa é a parte meio triste, mas que no fim do dia vale. Por quê? Porque a vida, a carreira profissional, é uma coisa que é muito... Ela é a longo prazo, né? Eu sei que daqui 5 anos, dentro de um mercado de trabalho, o Twitter pode não existir, mas o fato de eu ter essa experiência, eu vou conseguir ir para uma agência, vou conseguir ir para outra marca, eu tenho um currículo para isso. E a vida de criador de conteúdo, cara, amanhã todas as redes sociais podem acabar. E aí? Vai sobreviver do quê? Então, mas confesso que isso é uma coisa que às vezes eu fico, poxa, se eu fosse criador de conteúdo agora, eu não precisava ir nessa reunião. Eu podia estar dormindo em casa, podia estar só abrindo os meus recebidos. Recebido é muito bom, né? Quem não gosta? Mas acho que o fato de eu ter escolhido o Twitter como uma prioridade, como criadora de conteúdo, trabalhando como criadora de conteúdo e trabalhando no Twitter, faz uma parada do tipo... Já ouvi muito feedback de pessoas que falam que confiam mais nas coisas que eu falo pelo fato de eu trabalhar, pelo fato de eu não só viver disso. Você está concordando demais comigo, está muito bom. Eu olho para ela e tá assim, é verdade. Porque no fim do dia eu trabalho, acho que rola essa identificação do tipo, cara, a sua vida não é tão fácil assim, a sua vida não é tão simples, você está acordando cedo, você tem um chefe, tem ali uma pessoa te orientando, e rola essa identificação do tipo, estamos juntos no perrengue. Até foi super engraçado, no ano passado, em dezembro, acabaram aparecendo alguns publis muito legais, eu falei, desculpa galera, pelo tanto de publi. Então às vezes a gente realmente enche a timeline. E a menina falou, você não vive disso, Jusão. A menina, a Cíntia, poderia estar aqui a Cíntia. Você não vive disso, os publis têm mais credibilidade para nós, porque não é o seu, né, a sua fonte primária de trabalho. Então é muito interessante ver isso. E é muito legal ver também vários amigos meus que também vivem nisso. Não sei se vocês conhecem a Tulin. A Tulin também trabalha em agência, 16 horas por dia, tem o filho, tem os perrengues dela.
mas tudo que ela vive na vida real dela, ela tenta trazer pro conteúdo que ela faz. Essa identificação do tipo, cara, tamo junto, tô ali realizando sonho, ela acabou de alugar um apartamento super legal, e ela fez um post muito legal falando, cara, eu nunca imaginei que um dia eu ia estar alugando um apartamento igual as casas que a minha mãe limpava quando eu era pequena. E aquilo foi tão tocante, tipo, caramba, ela conseguiu isso não só porque ela é criadora de conteúdo, mas porque ela tá ali ralando. Então esse tipo de identificação do tipo, eu ganhei a minha viagem para Fernando de Noronha versus eu consegui alugar um apartamento porque o meu trabalho, né, tô ali ralando todo dia, é muito diferente, é algo que eu realmente acredito que aproxima. O Gabi Simas também, que trabalha comigo, não sei se vocês conhecem. O Gabi também é outra pessoa, que tem todo um background de criador de conteúdo, fala sobre show, música, também viagens. Mas ele tá lá ralando também, trabalhava no Google antes, trabalhava em agência. Então, é muito legal ver essa nova onda de criadores de conteúdo que trabalham, influenciadores que trabalham. A galera que você consegue sentir minimamente próximo, muito mais do que o ator, enfim, o cara super famoso de milhões de seguidores que está lá fazendo suas viagens, que é uma coisa que você olha, você quer aquilo, mas pensa, putz, é tão difícil, uma parcela tão pequena, versus o criador que está ali trabalhando, fazendo selfiezinha no espelho na firma, acordando cedo, indo para a reunião. Então, é muito legal ver essa identidade que esses criadores de conteúdo acabam criando. Quem faz isso muito bem, como eu falei, a Tulin, é o Gabi, a Jéssica, que faz o podcast junto com a Tulin, Imagina Juntas, também trabalha em agência, também está ali. O Neco, que é o namorado dela, também é um criador de conteúdo, também está ali. Então, nossa, eu queria ter uma lista assim, de 30 pessoas para colocar aqui, pessoas que eu admiro pra caramba, que eu acho que fazem um conteúdo muito, 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 muito legal. Tem umas coisas engraçadas que acontecem nesse lance de sentar numa cadeira profissional e de ter também essa vida de criador de conteúdo. É muito engraçado falar, influenciador. Influenciador é uma coisa que acontece porque você criou um conteúdo legal e as pessoas se identificaram. Então, é muito louco se falar, eu sou uma influenciadora. Não, tipo a galera que coloca digital influencer na bio do Instagram, né? Muito bem, que bom que rola pra você. Cara, eu já fui em reunião de trabalho que as pessoas pararam e falaram, meu Deus, eu te conheço, já fiz campanha com você. Ou gente que me encontra, estava numa reunião do Bradesco uma vez e a menina me viu saindo desse prédio e falou, meu Deus, eu te sigo na internet. A pessoa está lá trabalhando, me encontra no ambiente de trabalho dela. Tipo, que doido, isso é um negócio tão absurdo. Ou gente que vai no escritório do Twitter ter reunião e me encontra na cozinha. Que overlap de situações. Ou hoje eu vejo usando uma proposta de mídia. O cara que está na agência sabe que eu trabalho com isso e de repente vê a minha cara numa proposta de mídia. Até tipo, eu falei, né, sou uma mocinha adulta, executiva, ainda em reunião, cheia das meetings. E o cara falou, cara, eu te sigo, só que eu já fiz reunião com você, fui uma vez com você. Tem uma Jusão, de novo no Bradesco. Eu vou muito no Bradesco, meu cliente do coração. A Jusão tá aqui no Matriz do Bradesco, ela tem só uma sósia. A Jusão tá aqui no meu trabalho. Vem aqui, Jusão, vem dar um oi na reunião aqui pra mim. Gente que vai no escritório do Twitter e fala, sobe aqui rapidinho, me dá um oi. Tipo, eu tô lá no escritório sem fazer nada. Tadinho. Fui lá dar um oi pra ela. Então, cara, que maluco. Quanta situação bizarra esse overlap que rola. Já teve cliente que os meus colegas de trabalho apresentaram proposta criativa com criadores de conteúdo e o cara falou, não, eu quero a Jusão. Eu, tipo, nossa, ela trabalha do meu lado. A gente consegue, o cara perguntou assim, a gente consegue trabalhar com a Jusão nessa proposta? Vocês têm o contato? Daí a galera, ela trabalha do meu lado, a gente consegue twittar amanhã. Então, é tanta coisa doida que acontece. Eu acho que também algumas dicas para... Não, o porquê desse papo. Eu queria muito abrir a cabeça de todo mundo, de que todo mundo pode ser um criador de conteúdo. A gente olha para o criador de conteúdo, para o influenciador e pensa, mano, pra quê? Não é pra mim. Nunca vou conseguir fazer isso. Só que a gente está vivendo na era da identificação, na era de gente de verdade, de gente real. Facetune já não é mais uma realidade, os corpos perfeitos, as pessoas não estão mais buscando, elas estão buscando verdade. Elas estão buscando perrengue, elas estão buscando quem é você, seu cabelo bagunçado, acordando de manhã, perrengue, seu problema, sua saúde mental. Cada vez mais existe uma identificação maior com esses conteúdos do que o cara que tem a vida perfeita. Então,
aproveite isso. Cada pessoa é tão única. Existe uma verdade tão legal em cada vida para ser compartilhada, para ser acompanhada. E se permitam isso, se permitem contar a vida de vocês. Tem amigo meu que faz isso, que a galera zoa. Ai, tá se achando criador de conteúdo, tá se achando influenciador. Se permitam contar as coisas da vida de vocês para todo mundo. Eu acho que todo mundo consegue trazer uma verdade, todo mundo consegue inspirar. Todo mundo tem a sua própria luta. Essas lutas merecem ser compartilhadas todos os dias. E sempre, né, prestem atenção com a empresa de vocês. O que pode acontecer de compliance? Ah, acabei de contar, o cara vai lá e twitta e fala, meu chefe é um cuzão, é horrível, tive uma reunião horrível agora. Não, né, gente? Tem formas e formas de contar verdades. Mas eu acho que no mais é isso. Cada um tem uma verdade, cada um tem sua luta. Compartilhem suas lutas, unam-se, sigam as pessoas que vocês acreditam de verdade. Eu acho que isso que é o que torna a internet uma coisa tão legal, um ambiente tão incrível que a gente consegue transformar em algo que acrescenta pra gente a cada dia. E é isso, gente. Papo super rapidinho. Nossa, até que não foi tão rápido. A gente pode abrir para perguntas? Alguém? Né? Nossa, tô suando aqui, meu Deus do céu. Oi, alô? Oi, Gisão, tudo bem? Tudo bem? Qual é o seu nome? Ariel. Oi, Ariel. A gente se conhece, Ariel. Caramba. Univale, né? Pergunta sobre o Cossielo. Não sei se já lidou com ele, mas teve aquele caso ano passado que ele fez um Twitter polêmico na Copa e tal. Como é que vocês lidaram com isso? A gente lidar... A princípio não tinha nenhuma marca envolvida com isso que a gente estava trabalhando, então é uma situação que aconteceu lá e ele que é que tem que lidar com isso, não com a gente. Então, basicamente foi assim que a gente lidou, não lidando. Mais alguma? Oi. Oi. Eu sou o Leandro. Oi, Engraçado Leandro. que a pergunta que eu fiz na palestra antes dessa tem tudo a ver com a sua palestra, porque eu sou desenvolvedor de sistemas. E eu também faço conteúdo para a internet que não tem a ver com isso. Eu faço conteúdo sobre inglês, cultura, enfim. E aí eu queria fazer a pergunta sobre como você se organiza na prática, assim. Então, por exemplo, vamos pensar. Eu tenho um prazo que acontece isso muito comigo, por exemplo. Tipo, em setembro eu fiz uma parceria para participar de um evento e aí eu precisava pensar nisso, mas eu também tinha que entregar algo do meu projeto da empresa até sexta-feira. Tipo, como ao longo do dia você dá uma fugidinha assim, no horário do trabalho para poder fazer algo. E eu compartilhar uma experiência que você falou desses overlaps que acontecem. Foi interessante eu fazer a entrevista de um candidato para minha empresa, uma entrevista em inglês. E aí, no final da entrevista, quando eu fui me apresentar, ela falou assim, eu sei, eu te conheço. Aí, tipo, aquele momento que você gera e fala assim... Ela te testou, ela fez você apresentar inteiro para depois falar que te conhecia. Sim. Cara, essa questão de organização é um negócio bem pesado, assim. Eu não faço parte de criadora de conteúdo dentro do ambiente de trabalho, porque não dá nem tempo. Então, aquela coisa, você acorda mais cedo, horário de almoço, toda vez que eu tenho alguma coisa para fazer, do tipo, você precisa, sei lá, sair, fazer um tweet, fazer alguma coisa, pega o horário de almoço, eu deixo isso muito claro no começo de todos os contratos, trabalho, minha prioridade é meu trabalho, meus horários livres são esses, das 7 às 9 da manhã, a partir das 17 e no horário de almoço. E eu sempre consigo encaixar. Então, até hoje, não aconteceu de, tipo, né, no máximo, viagens de trabalho que eu tenho que negar, ou eu consigo encaixar minhas férias no meio. Então, a gente tem 30 dias de férias para tirar no Twitter. Eu geralmente separo em duas levas de 10 e encaixo as viagens de trabalho e as viagens como criadora de conteúdo aí no meio. E dos horários, aquilo que eu te falei. Depois, dorme mais tarde, acorda mais cedo, sempre dá um jeitinho ali para fazer acontecer. Mas eu confesso, eu queria ser melhor nisso. Eu deixo de responder bastante coisa, porque eu chego em casa morta do trabalho, falo, puta, não vou ler e-mail agora. Então, marcas, peço desculpas pelos e-mails que eu não respondi. Oi. Você concordou demais comigo. Essa pergunta vai ser muito boa. O fato de você ser a pessoa que procura as pessoas para fazer conteúdo e você também produzir. Isso te ajuda na hora que uma marca vai falar com você? Você já tem mais uma ideia do que você vai produzir e tudo, porque você já está lá dentro? O fato de eu estar
de meu trabalho ser fazer, né, pensar, planejar ações de conteúdo para marcas, me ajuda muito a ser uma criadora mais profissional. Então, a forma que eu respondo à marca, o jeito que eu monto os projetos, acabo roubando no jogo, porque é meu trabalho. Então, eu consigo pegar essa expertise também para minha parte de criadora de conteúdo. Então, sim, ajuda muito. E é uma coisa que eu sempre aprendo. Eu entrego um projeto de conteúdo, o cliente dá um feedback, eu já uso esse feedback para os próximos projetos que eu vou fazer dentro do Twitter, como, né, uma executiva do Twitter. Então, é uma coisa que vai retroalimentando a outra. E é muito legal, porque cada dia eu aprendo mais, a marca aprende mais, as pessoas que trabalham comigo aprendem mais, as agências aprendem mais. Acho que ouvir feedback de todos os lados é muito, muito, muito importante. Até porque o universo de criadores de conteúdo é um universo ainda muito pouco desenvolvido. Ele está no começo, não existe regras, não existe um vademecum do influenciador. Então, sempre tem que estar muito aberto a escutar essas pessoas e ver como se pode melhorar todos os dias. Oi. Oi, Gisão, tudo bem? Tudo bem? Meu nome é Matheus e eu queria saber como que a gente que está aqui desse outro lado pode entender melhor como lidar com os criadores de conteúdo, saber mais sobre esse universo, sem necessariamente estar ali só consumindo o conteúdo que eles estão fazendo. Acho que, antes de tudo, é interagir. Eu, como criadora de conteúdo, eu tento ao máximo interagir com quem fala comigo. Se eu não respondi alguém, desculpa, mas eu tento muito. Acho que é interagir mesmo, interagir com um amigo, trocar ideia, dar dica. Porque eu já fiquei amiga de um monte de seguidor que estava trocando ideia quando estava viajando. O cara manda dica. A gente realmente consegue fazer uma troca legal. Isso acho que é o principal. Converse com as pessoas que você segue. E se não responder, cara, tudo bem. Tem gente que não responde, tem gente que não consegue. Mas os que respondem, você vai criar uma conexão muito única que vai te ensinar, vai te ajudar a aprender. E o próprio, né, o YouPix, eu acho que, puxando uma sardinha, o YouPix faz muito artigo, faz muito conteúdo contando sobre um pouco mais desse lado. Acho que o YouPix é uma das empresas que mais tenta profissionalizar esse universo. Então, acompanhar o YouPix e acompanhar também pessoas que trabalham com isso. A Bia Granja fala demais sobre isso. Agora de cabeça, sei lá, Gaia Passarelli também fala muito sobre criação de conteúdo. Então, acho que essas são as minhas 3 dicas para quem quiser saber mais. E também seguir os criadores que você acredita, que você confia, que você se identifica. Isso é, acima de tudo, mais top de tudo. Aqui. Oi, eu sou o Felipe. Eu queria saber como que você lida se aparece alguma proposta de produção de conteúdo para você, um conteúdo de uma marca que talvez você não acredite, ou sei lá, você vai falar de games, mas você não gosta de games, você não usa games, mas proporam para você falar de games. Você acha legal você passar a gostar de uma coisa que você não gosta só para produzir o conteúdo, ou como que você rejeita isso? Eu acho que depende muito. Eu tento muito evitar marcas que não têm a ver comigo, até porque no fim do dia a recepção da audiência é uma parada que importa muito. Então eu não vou falar sobre, sei lá, tô pensando em algo que não tem nada a ver comigo, sobre robô. Eu não monto robô. Mas ao mesmo tempo, se é algo que eu me interesso, não falei, mas pode ser uma experiência legal, do tipo, sei lá, não sei pilotar um helicóptero. Mas se vier uma proposta muito legal para me ensinar a pilotar um helicóptero, porra, que do caralho. Pode ser uma coisa. Eu acho que o meu balizador para isso é como é que a audiência vai receber. 10 minutos. É como é que a audiência vai receber. Se vai ficar forçado para eles, eu não faço. Porque no fim do dia, cara, eu sou uma criadora de conteúdo para as pessoas que me seguem. Se não fizer sentido para eles, qual que é o sentido de eu fazer uma campanha? Então é uma linha tênue de isso é legal para eles ou isso vai flopar absurdamente, não tem nada a ver comigo, é forçado, muito obrigada pelo dinheiro, vou negar, com tristeza, mas vou negar. É mais ou menos por aí. Oi, Gisão. Oi, você eu lembro. Então, pelo seu Insta, a gente percebe que parece que você trabalha 24 horas por dia. Já chegou algum contrato que você falou, não, olha, chega, não dá, não consigo, é muito pra mim, eu vou recusar porque não, vou ficar super lotada, alguma coisa assim? Olha, eu realmente sou uma workaholic, não me orgulho disso, eu queria trabalhar menos. Estou numa fase de realmente, acho que o Twitter no geral está numa fase muito legal de saúde
no trabalho. Então, estou muito... a Mari está ali do lado, a Mari do Twitter, tá, gente? Ela é assessora do Twitter, tá? Ela vai puxar minha orelha depois. Acho que, no geral, todas as empresas estão numa fase de saúde no trabalho, work-life balance, enfim. Então, eu estou tentando ao máximo me puxar para isso. O máximo que já aconteceu gente, não vou ficar um mês sem responder e-mail porque eu simplesmente não consigo. Mas não tive nenhum burnout, então tá tudo certo, tô viva. Marcas, continuem mandando e-mail, por favor. Sou o Aleph de São Paulo. Oi. Como você é da caravana criadora, de São Paulo, muito bem. criadora de conteúdo e tal, você acorda já sabendo que você vai postar no decorrer do seu dia ou simplesmente vai acontecendo? Até foi engraçado porque ontem eu participei de um painel muito legal sobre verdade no conteúdo. E essa coisa de ser criador de conteúdo, tem criador de conteúdo que é muito planejado. Hoje eu vou acordar às 8, irei fazer um story às 8h10, um tweet às 8h30, vou postar o meu almoço ao meio-dia. Então, não existe um planejamento do tipo, hoje eu sei tudo que eu vou contar, porque né, a vida é essa caixinha de surpresas, mas eu tento sempre, no que eu vou contar, trazer um lado diferente, um lado engraçado, não só mostrar a coisa por mostrar. O que eu estou levando para as pessoas com aquele conteúdo? Então, eu fico muito aberta ao que vai acontecer e como é que eu vou contar aquilo. Não tem horários exatos, não sei o que eu vou contar, a não ser quando eu estou viajando, né? Sei lá, quando eu estou viajando eu quero contar cada minuto que está acontecendo. Mas a vida real mesmo, eu acho que o que me baliza é o que eu estou levando para as pessoas com essa selfie minha no espelho. Até foi uma piada que eu fiz esses dias, postei uma selfie no espelho. Nossa, que conteúdo incrível que você está fazendo para as pessoas com uma selfie no espelho. Então, né, pelo menos grande parte do tempo a gente tenta trazer um significado um pouco maior do que só mostrar a vida por mostrar. Respondi? Nossa, acho que eu dei uma volta. Sabe aquela enrolada que a gente dá no TCC, assim? Eu de novo. Oi, manda ver, gente. Temos 7 minutos. Estou aqui para vocês. Josão, em questão de comunicação com o público, assim, eu queria entender se você realmente foi fazendo as coisas, foi levando assim, ou se você teve um processo de meio que encontrar a sua própria voz, a sua própria forma de se comunicar com o público, e como foi isso, se teve? Isso é uma coisa que acontece de uma forma meio natural, mas planejada, sabe? Chega uma hora que você fala, cara, estou falando com pessoas, as pessoas estão me acompanhando por algum motivo, qual é esse motivo? E aí você se pergunta, o que eu estou levando para todo mundo, sabe? O que tem de verdade nas coisas que eu estou falando? Obviamente, existe uma personalidade na internet um pouco diferente, enfim. Você na internet é meio que uma hipérbole das coisas que você mais gosta. Então, às vezes eu posso estar num dia desgraçado de triste, mas na internet estou ali tentando, né, ser um pouquinho mais agradável. Mas eu acho que basicamente é isso, entender o que é legal, mais ou menos a mesma resposta para ele. O que eu tô acrescentando de legal, então quando eu me perguntei isso, eu acho que eu consegui direcionar um pouco mais o conteúdo, assim. Mas acho que o principal, as premissas dentro das coisas que eu faço eu gosto muito de empoderar as mulheres de uma forma de você consegue fazer o que você quiser sozinha, sem precisar de ninguém. Então, eu comecei a falar muito sobre viajar sozinha, fazer as coisas sozinha, vai no cinema sozinha, vai, sei lá, almoçar sozinha. E eu comecei a ter muita resposta legal do tipo, cara, eu nunca tinha ido almoçar sozinha. Gente, almoçar sozinha, comida, uma coisa natural. Falei, caramba, olha que louco, tem gente indo almoçar sozinha por minha causa. As pessoas estão indo almoçar sozinhas. Então, foi aquela coisa de escutar mesmo o que as pessoas estavam falando, o que eu estava ajudando elas e como é que eu conseguia levar isso ainda mais. Oi, Josão. Oi. Oi, eu sou o Diego. Oi, Diego. A minha pergunta tem um pouco a ver... Você tá com 2 bonés, Diego? Ah, não, é o bonézinho do Pikachu. Desculpa. Parece, segue. né? Tudo amarelo. A minha pergunta tem relação até com essa questão que você falou agora sobre segmentar. A sua experiência como criadora de conteúdo e também a experiência que você vê em outras pessoas que estão nesse seu meio. Essa questão de segmentar, de ter um nicho específico e trabalhar com conteúdo direcionado só para aquele nicho. Você acha interessante? E eu gostaria também que você puder falar para a gente aí uns pós e contras sobre isso. Nossa, vamos lá. Eu queria ter um slide aqui. Foi até algo que a gente falou ontem.
Existe o conteúdo super massificado, que é o conteúdo para todo mundo, que todo mundo quer assistir, que, enfim, minha mãe, minha avó, você e todo mundo tá aqui vai rir, porque é um conteúdo de massa. Existe o conteúdo super do nicho específico de montadores de robô amarelo. Tem esse gráfico aqui. As pessoas que se identificam com esse conteúdo, obviamente vai ser um número muito menor do que as pessoas que riem desse, só que a identificação do conteúdo nichado, o engajamento, a troca que as pessoas têm com você é 1 milhão de vezes maior, de acordo com pesquisas de Jusão. É muito maior do que do conteúdo que é para todo mundo. O conteúdo que é para todo mundo é legal, mas ele é meio passagem. Você, olha, ri, próximo. Conteúdo nichado é assim, quase uma amizade que o cara que acompanha o conteúdo nichado cria com esse criador de conteúdo. Então, aí depende do seu objetivo. Se o objetivo é alcançar massas, aí você faz conteúdo de massa, óbviozão, que todo mundo vai gostar. Você quer realmente ter uma troca genuína, né? Você quer realmente um público engajado com você, aí você vai no nicho. E óbvio que sim, tem, né? Nesse meio do caminho aqui, tem um monte de conteúdo diferente para você fazer, desde o mais massificado até o mais nichado. Mas o nichado tem essa coisinha especial mesmo, de as pessoas te acompanharem e se identificarem muito mais com esse formato que você cria. Vamos só para a última pergunta que dá o tempo. Oi, Jusão. Oi. Eu sou a Tabata. Tudo bom? Também daqui de São Paulo. Da caravana de onde? De São Paulo. Sobre justamente essa pergunta de nichos, eu faço parte de um grupo de divulgação científica, então nosso conteúdo é totalmente nichado para quem se interessa por ciência e tudo mais. E o que a gente tem tido muito problema são criadores de conteúdo que falam as coisas sem embasamento. Como você acha que deveria existir algum tipo de cartilha de conduta para criadores de conteúdo para não falar bobagem, não falar coisas sem embasamento, alguma coisa do gênero? Ou isso acaba sendo principalmente da consciência da pessoa que está criando esse conteúdo? Como lidar com isso e com as pessoas que acabam seguindo esses influenciadores que não têm esse embasamento? Eu acho que isso é meio que um laço e um nó da criação de conteúdo. Da mesma forma que é muito incrível todo mundo poder criar seu conteúdo, a democratização das vozes. Hoje, qualquer um, como eu falei, qualquer um pode ser um criador de conteúdo. Então é muito legal a gente abrir isso, de que todo mundo pode ser uma voz importante, todo mundo pode falar sua opinião. A gente não tem mais, só uma pessoa que é responsável por disseminar tudo isso. A gente tem várias pessoas que têm voz e que podem trocar muito mais. Existe também a questão da desinformação. E não é só nessa área que rola dentro de desinformação. Assim, gente, a área de hidratação de cabelo tem menina que fala errado. Tem adolescente que posta, eu fiz um sabonete aqui para espinha, derreti um sabonete e coloquei não sei o que. Isso é perigoso. Então existe sim o perigo. Mas acho que eu sou mais... Minha opinião pessoal mesmo vai ter muita coisa errada, mas eu acho que eu olho muito mais pro lado bom, de todo mundo poder falar. Mas acho que também vai da parte de vocês, você como até um conselho tático, você como criadora de conteúdo dessa área específica, é você pegar e desmistificar isso. Não precisa expor, olha o fulano como tá fazendo coisa errada. Mas talvez trazer isso e transformar essa desinformação em conteúdo para vocês. Então, falaram aqui, isso é errado, por causa disso, disso, disso. Então, sempre questione. Acho que uma das coisas que eu mais falo é questione. Tudo que você vê, questione. Toda informação que você recebe, questione. Vai atrás de mais informação. Acho que você pode fazer uma farofa da besteira que os caras estão falando e transformar isso num conteúdo legal para você. Porque por mais que tenha uma cartilha, as pessoas vão continuar falando besteira e é natural, o ser humano fala besteira. A gente nasceu com esse dom de falar besteira. Então, não tem muito o que fazer, então vamos tentar transformar isso em algo bom, pelo menos para vocês. E que isso não mate ninguém, por favor. No fim do dia, queremos ficar vivos, queremos que as pessoas não morram. Última pergunta, é isso? É isso, gente, 30 segundos. Muito obrigada.